para tudo que está fazendo, que esse vídeo está incrível, pessoal. A gente já começa aqui com a política brasileira seguindo em ebulição, né? O Rui Falcão aciona o STF contra o Tarcísio pelo 7 de setembro. Além disso, a gente vê aqui um ministro indicado por Bolsonaro, né, o André Mendonça, falando a verdade e incomodando Alexandre de Moraes. Isso enquanto Bolsonaro é obrigado a entregar a fita de uma reunião, a gravação de uma reunião. Bom, para piorar, pessoal, o Ministério da Justiça, né, ele sumiu com as imagens aí do 8 de janeiro. E ainda um escândalo aí envolvendo sindicatos e entidades ligadas ao antigo governo, né, fez empréstimos em nome de 500 mil crianças. Acredite se quiser. Um absurdo sem precedentes. E a gente já começa o vídeo aqui, pessoal, justamente com o Rui Falcão acionando o STF contra o Tarcísio de Freitas aí pelo ato de 7 de setembro. Então, pessoal, o Rui Falcão, né, ele acionou o STF, né, contra o Tarcísio de Freitas depois das declarações do ex-ministro Jair Bolsonaro no 7 de setembro. O Tarcísio, pessoal, ele foi bem contundente, né? Ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador e tirano, né? Então o governador disse durante o ato na Paulista que não vai mais aceitar a ditadura de um poder sobre o outro e que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Pessoal, para o Rui Falcão, né, esquerdista, ele proferiu discurso no qual ultrapassou qualquer limite de expressão ou crítica pública, dirigindo-se de forma direta e hostil ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver no que vai dar, né, pessoal? Isso, lembrando que o próprio Tarcísio, né, ele tem um grau de amizade com Alexandre de Moraes, mas, pelo visto, ou chegou no limite, ou ele quer ganhar aí maior exposição aí para se candidatar, de repente, a uma presidência da República. Bom, próxima notícia que a gente traz aqui é o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, falando a verdade em uma audiência lá, junto com Moraes, e incomodando e muito Alexandre de Moraes. Né? O Bolsonaro foi obrigado a entregar a fita de uma reunião ministerial, né? Mas o Ministério da Justiça não, né? Sumiu com as imagens do 8 de janeiro. Vamos ouvir aqui o ministro André Mendonça. Eu me lembro naquele contexto em que havia o inquérito, ainda há o inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros, e essa reunião foi gravada, e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello, para se entregar aquele vídeo, aquela fita, e toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, à época advogado-geral, nós temos que entregar independente do que contenha. Independente do que contenha. E foi entregue. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente. Olha isso. Com os rigores correspondentes e também com o reconhecimento de que certas situações geram um não enquadramento em determinada conduta. Em relação a esse réu, não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de Estado. Vimos, eu e meu gabinete, mais de 1 hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal. Não vi. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Olha, Excelência, de Moraes. que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. Um absurdo. Vossa Excelência que está quando dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. Olha isso. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos,
fugiu Eu sou advogado de ninguém e jogou, aqui, ministro Alexandre. o celular dele no lixo. Eu não sou E advogado foi de preso. ninguém. E agora Vossa Nem do- Excelência, nem Vossa de Excelência A nem de vem, B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha Não dó. coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Ó o nervosismo. Não coloque palavras na minha boca. Olha o nervosismo, pessoal, do Alexandre de Moraes. Engraçado, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Então a gente vê nervosismo do Alexandre de Moraes quando o André Mendonça fala que simplesmente as imagens sumiram, né? O Bolsonaro teve que entregar as imagens, mas o mesmo não aconteceu com o governo Lula, né? Pessoal, a gente vê aqui uma outra notícia aqui, né? Falando aqui do empréstimo que foi realizado no nome de 500 mil crianças. Vamos entender aqui, né, a narrativa que foi criada aqui pelo PT, né? Vamos ouvir aqui. Fica claro aqui realmente que o Partido dos Trabalhadores tem uma estratégia de criar uma narrativa mentirosa, porque se teve algum presidente que encaminhou de fato alguma coisa concreta para o Congresso Nacional, foi Bolsonaro. A medida provisória 871, 17 de fevereiro, mandou para essa casa aqui, 17 de janeiro, aliás, 17 dias de governo. Eu recebi os peritos, uma demanda, eles queriam participação, eles queriam transferir para o Ministério da Economia, eles disseram que havia, sim, muitos indícios de irregularidade do seguro-defeso, que aqui em Brasília tinha mais pescador do que não cabia no lago. Questão de aposentadoria, bastava uma declaração do sindicato para se aposentar. Então, recomendei que eles fossem lá na transição, estava na transição. Em 17 dias, o presidente manda uma medida provisória, dos quais aqui foram feitas 253 emendas do Partido da Esquerda, das quais 11 delas era para tirar o artigo todo da renovação anual, e a outra parte era para prorrogar para 5 anos a renovação. Eu, como presidente da comissão, fizemos um acordo, porque o Bolsonaro não tinha maioria no Congresso, para ficar 3 anos. Então, se algum presidente fez alguma coisa concreta, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Agora, eles pegam uma reportagem como essa, cria narrativa e fica repetindo isso constantemente. Presidente, eu participei da CPI da Petrobras, eu participei da CPI do Fundo de Pensão, da Lei Rouanet, do CARF, da JBS, participei de todas elas. Eu nunca vi tanta roubalheira que aconteceu do Partido dos Trabalhadores. E o mais interessante, o modus operandi é o mesmo, continua os mesmos, as mesmas pessoas. Então, de uma coisa definitiva, né, eu acho que o pessoal tem que me esquecer um pouco, vai cuidar lá de fazer a defesa, porque eu disse aqui agora, 500 mil crianças do BPC com empréstimo para criança de 4, 5 anos, senador Girão. Sem autorização, sei lá quem autorizou isso, 500 mil pessoas com chikungunya, com deficiência mental, e 500 mil, como é que faz isso? E ninguém sabe de nada? A JBS ganhou a licitação, não, foi indicada simplesmente, não é, como a única instituição para operar com antecipação. Aí, pessoal, então muitos desvios, né? A gente infelizmente vê a gente pagando cada vez mais impostos e cada vez mais a roubalheira tomando conta em Brasília. Me conta nos comentários o que você acha disso. Aproveita para curtir o vídeo, para aumentar o alcance desse vídeo, né? Para chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, para tudo aí, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê muito em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.